Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade com a nossa leitura do livro Crie o Mundo que Você Quer Ver, de Kenneth Hagin. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 6, intitulado Você quer ser um fugitivo ou quer reinar? A vida de Davi, em muitos momentos, era como um passeio de montanha-russa. Às vezes, ele estava lá no topo da montanha e era vitorioso. Outras, estava caindo em direção ao chão. Davi tinha sua cota de problemas na vida. Ele era perseguido incansavelmente pelo rei Saul. Em diversas ocasiões, ele escapou por pouco de ser assassinado. Passou muito tempo se escondendo no deserto. Certa vez, toda a sua família foi sequestrada e seus amigos se voltaram contra ele, prontos para matá-lo. Davi sofreu a vergonha de ter cometido adultério e assassinato. Um de seus filhos, Absalão, matou o próprio irmão e mais tarde liderou uma revolta contra o pai. Mais tarde, ele foi morto, causando muito sofrimento a Davi. Embora Davi tivesse sido ungido pelo profeta de Deus para ser rei de Israel, ele teve muitos problemas e muito tumulto em sua vida, mas conseguiu sobreviver e foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. Atos capítulo 13, verso 22. Davi começou como um pastor desconhecido, cuidando das ovelhas nos campos. O mais novo de 8 filhos, ele costumava ficar atrás de seus 7 irmãos mais velhos, mais fortes e mais qualificados. Foi até preterido pelo pai quando o profeta Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé para ser rei. Como vimos no último capítulo, Jessé nem sequer se incomodou em fazer Davi voltar do campo. No entanto, esse menino, com uma história humilde, se tornou um dos maiores homens da história bíblica. Todos, inclusive Saul, sabiam que Davi seria o rei. Jonatas, o filho de Saul e amigo de Davi, reconhecia isso. 1 Samuel, capítulo 23, verso 17 diz: E lhes disse: Não temas, porque a mão de Saul, meu pai, não te achará. Porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo, o segundo, o que também Saul, meu pai, bem sabe. Saul tinha inveja e medo de Davi, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Davi, que quando era um menino, venceu o leão, o urso e um gigante chamado Golias. Passou anos fugindo de Saul. Não era de admirar que Davi às vezes ficasse desanimado. 1 Samuel capítulo 27, verso 1 diz: Disse, porém, Davi consigo mesmo: Pode ser que algum dia venha eu a aparecer nas mãos de Saul. Nada há, pois, melhor para mim do que fugir para as terras dos filisteus. Durante os anos em que Davi fugiu de Saul, às vezes ele estava com o ânimo em alta e outras vezes estava desanimado. Mas ele chegou a um ponto em que sua vida, em que passou para uma nova dimensão, ele passou de fugitivo a rei, de uma pessoa guiada pelas emoções a uma pessoa que era quem Deus pretendia que ele fosse. Davi mudou sua situação. Deus tem um destino para a nossa vida, tanto coletiva quanto individualmente. O inimigo envia tempestades para nos impedir de cumprir nosso destino. Ele envia ventos, ondas, tudo o que ele puder inventar para tentar nos parar. O Novo Testamento nos dá um relato dos discípulos em que um barco que eles pensavam que ia afundar nos ventos e nas ondas, mas então eles olharam para cima e viram Jesus andando em sua direção sobre as mesmas ondas que poderiam destruí-los. Ver Mateus capítulo 14, verso 22 ao 27. Em vez de ser vencidos e oprimidos pelas ondas de circunstâncias negativas que cruzaram o nosso caminho, precisamos andar sobre elas como Jesus o fez e como Davi eventualmente aprendeu a fazer. Deus nos criou para reinar e Ele nos dará poder para reinarmos em vida. Para entender plenamente o quanto Davi havia ficado desanimado antes de passar para a nova dimensão do reino, vamos ver mais da sua incrível história. Quando Davi estava fugindo do rei Saul, ele foi aos filisteus em busca de proteção. O mesmo homem que, quando menino, correu para encontrar o campeão dos filisteus em batalha, agora estava correndo para o povo que ele derrotou naquele dia em busca de proteção. Ele estava barganhando pela sua vida, dizendo:
eu lutarei com vocês do seu lado. E ele realmente lutou com eles. Este mesmo homem disse, eu lutarei com vocês até contra o meu povo. Os filisteus deram a Davi a cidade de Ziglac, onde ele e seus homens e suas famílias poderiam viver. Durante 16 meses, Davi habitou na terra dos filisteus. 1 Samuel, capítulo 27, do verso 2 ao 7. Quando estes foram lutar contra Israel, Davi foi com eles, para lutar contra o próprio povo. Mas os comandantes dos filisteus disseram explicitamente ao rei, espere um pouco, não queremos essas pessoas aqui. Eles podem se voltar contra nós no meio da batalha, mande-os para casa. Por mais que o rei realmente acreditasse em Davi, ele teve de concordar com a opinião dos seus comandantes. Então ele disse a Davi, para partir amanhã seguinte. Vê 1 Samuel, capítulo 28, do verso 2 e o verso 29. E foi exatamente isso que Davi fez. Mas quando Davi e seus homens chegaram a Ziglac, eles descobriram que os amalequitas haviam invadido a cidade deles. Eles queimaram a cidade até o chão e levaram as mulheres e as crianças. 1 Samuel, capítulo 30, do verso 1 ao 6. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglac, já os amalequitas tinham dado um ímpeto contra o sul e Ziglac e a esta, ferido e queimado, tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ele queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então, Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Todos os bens, esposas e filhos deles haviam sido levados. Os homens de Davi se voltaram contra ele e disseram, vamos apedrejá-lo. Davi havia sido um corredor, mas de repente ele havia chegado ao limite de suas pernas. Se você já correu alguma vez, sabe o que significa chegar ao limite. É o ponto em que você decide que vai continuar seguindo em frente. Você decide se será um vencedor ou um perdedor. É aí que você escolhe seguir adiante, aconteça o que acontecer. Por maior que seja a sua dor, ou desistir e parar. Não é divertido se sentir extenuado e no limite de suas forças. Mas se você decidir seguir em frente, não demorará até que recupere o fôlego. Então você pode parar de ser um corredor e se tornar a pessoa que Deus o criou para ser, pronta para reinar. Davi chegou a um ponto na vida em que as coisas não podiam piorar mais. Não havia um Jonatas para lhe dar uma tapinha nas costas e dizer, ei Davi, vamos lá amigo, tudo vai ficar bem. Não havia um Samuel. Os homens de Davi, que sempre haviam ficado ao lado dele e o apoiado, de repente se voltaram contra ele e queriam apedrejá-lo. Ele estava totalmente só. Talvez, pela primeira vez em sua vida, ele tenha se sentido completamente só. Você já se sentiu assim? O que você faz quando chega a este ponto na vida? Você tem apenas duas escolhas. Você pode ceder ao desânimo e desistir, ou você pode fazer o que Davi fez. Ele não esperou que um profeta viesse até ele. Ele não esperou que alguém lhe desse uma tapinha nas costas ou lhe dissesse que tudo ia ficar bem. 1 Samuel, capítulo 30, verso 6, diz assim, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. A versão amplificada diz, Davi se encorajou e se fortaleceu no Senhor, seu Deus. A nova versão internacional diz, Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus.
Paramos por aqui. Até o próximo vídeo.